Então, o que acontece nesse segundo jogo? Você tem como objetivo conectar os continentes. Eles justificam que então a América inteira estava conectada, então a UCA ela saiu meio que de cena porque não tinha mais necessidade de você ficar expandindo a rede crial. Tá tudo conectado e as entregas eles começaram a fazer com robôs. Com isso, a Fragile, que aparece nos trailers, então ela está no segundo jogo, ela funda uma nova empresa, que é a Downbridge, que é esse loginho aqui do cookie do Mika. Olha aí. Esse logo a gente viu tantas vezes, né? A gente viu Então. várias vezes. Pô, vocês esse podiam logo. me dar esse presente também pra mim, né? Cara, se você quiser o Downbridge, eu te quero dou. tudo. Mikali, me dá aqui ele. Não, eu quero o de vocês dois. Vocês estão me devendo, cara. Mas Vocês deviam não, me eu tô pagar. devendo de dinheiro, não um cookie do Death Stranding Me dá seu cookie, Limited Félix. Edition. Deixa a Thaís falar, vai. Cookie é bom, ninguém quer Enfim, dar, né? vou tentar Isso, resumir cara. aqui, gente. Mas aí, a Fragile, ela vê a necessidade, junto com o Deadman, conversando com ele, de que eles precisam saber o que aconteceu no resto do mundo. E aí, ela procura o Sam. Isso uma distância, assim, de 11 meses do primeiro jogo pro segundo. O Sam tá 11 ali, meses. Importante isso, 11 vivendo meses. com a Lu, né? Com o neném. Ah. Tanto é que aparece todas as imagens. O neném maiorzinho e tudo. Então, eles estão vivendo aquela vida. A Fragile pede pra ele reconectar o mundo. Começar a reconectar os continentes. É esse o plot. Então, eu achei uma justificativa muito boa. Porque é aquela coisa, né? Como é que o Sam, que sabia fazer tudo, já conectou tudo, que ele vai começar do zero? É porque ele tá num lugar fora da rede Kiral. Ele vai ter que Legal. começar do zero. E muito maior? Continentes. É grande. São continentes. Mas assim, é um país de cada vez. Eu acho que isso eu posso falar. Quais são os países que Então, eu Já saiu, já Mas saiu eu ia lá, comentar, já tá, saiu. são- Eu são- sei, pode então falar, eu falo, é. eu falo porque se eu descobrir, né, que falou que é México e Austrália. Não é você, Isso. vazou. Não é você que Mas Por isso aí, pode mas ser foi o oficialmente David falado falando agora. agora. Pode Isso falar daí. tranquila, tá liberadão do embargo Tá, falar disso. inclusive, na Qual que entrevista é? do Os Kojima. países? É o México México e Austrália. e depois a Austrália. Nossa, muda bastante, hein? México. Como é que você sentiu essa mudança geograficamente falando, terreno? Você sentiu assim... Que você jogou um Tem umas recentemente, peculiar- né? Aham. Você sentiu essa diferença? Tem umas peculiaridades ali na parte, mas assim, só respondendo a pergunta do Cross primeiro. O jogo, eu senti ele muito mais dinâmico. De novo, gente, vocês sabem que eu não fui a maior fã do primeiro, que eu dropei depois de 10 horas, porque eu achei ele meio chato. Ele só foi começar a clicar comigo depois de umas 25 horas, depois que eu vi o Cliff, depois que entrou a tirolesa e tudo. Esse jogo, o próprio Kojima falou que o quê? O primeiro jogo é um jogo sobre fazer entregas. É um jogo sobre você ir do ponto A até o ponto B e como você vai fazer isso. Aí ele falou que ele viu a necessidade de deixar o jogador mais livre pra fazer as coisas. Ele comparou até com os pedaços do Metal Gear, né? Que tinha um elevador com a arma e que aí o jogador se sentia frustrado porque ele não tinha que ir no stealth, não podia metralhar tudo. Então, esse jogo agora, ele tá muito mais dinâmico assim. Tocar o terror. Você já Tá. pode meio fazer que isso isso. mais cedo. Você tem né? opções, você tem muito mais combate. Você tem os veículos já liberados muito mais cedo. Então, é aquilo. Você tem uma missão de ir numa base e pegar tal coisa. Você escolhe se você vai no stealth, mas se você quiser sentar a bala em todo mundo, você tem recursos pra Nossa, isso. vamos parar de encher o saco agora por causa disso. Graças a Deus, cara. Que bom. Não, mas isso que você Então- tá falando, tá? Acho que talvez seja um dos pontos mais de tudo que a gente tá conversando. Pra muitas pessoas, esse é um dos pontos mais importantes. É o ritmo. Porque o ritmo do jogo, né? É um ponto que muita gente critica, É. não curte. Eu E aí mesmo, o na dois- primeira vez, eu É, fiquei meio... Eu pá, mesmo né? dropei e Aham. depois eu voltei. Então, você tá dizendo... O que você tá dizendo aqui, tá? É que o 2, ele melhora esse ritmo no começo. Já Sim. dá mais recurso, né? Sim, ele já te dá mais recursos e ele te dá liberdade. Tipo, você quer ir lá e fazer no stealth. Vai lá e faz no stealth. Você Boa. quer ir lá e sair metendo bala em todo mundo. Vai lá Ótimo. e dá os seus tiros. Legal. Com relação a veículos, essas coisas. Você começa com aquele invertido e você tem aquele caminhãozinho também. Se você já não começa com eles, é liberado assim, muito logo. Uhum. Tá. Você tem o carrinho, o caminhão... Carrinho, caminhão, até a parte que eu estou permitida falar. Ok. Tá. Ok. Tá bom. Mas vocês podem Mas ver tem pelo mais trailer. coisas, tá bom. Tem mais coisas. Vocês podem ver pelo trailer, por exemplo, que tem tipo um veículo que estão umas pás que andam na água. Sobre... mesmo. que tem coisa que você não pode falar. Tá, entendi. Mas, por exemplo, em relação a... Isso faz parte da gameplay também, Uhum. tá? No primeiro, a gente constrói uma rodovia inteira. Uhum. Então, você faz a volta inteira, além das tirolesas. Isso ajuda muito também. Como funciona essa questão de construção dentro do jogo? Tem? Tem Boa, as boa, construções, elas continuam basicamente do mesmo jeito. Uhum. Ainda com aquele cooperativo, né? Das pessoas que vão. Ah, tem... Né? Tem ajuda, né? Você vai Tem, encontrando aquela ajuda coisas. igual é, no O Director's Social Cut. Strength System, Tá. né? Isso, né? É. Eles vão ajudando, Isso é então legal. você constrói um pedaço, vem outro complementa, ainda se mantém isso daí. Mas as construções em si, o que é legal é que assim, conforme você vai conectando as novas bases, eles vão te
munindo de recursos pros equipamentos que você já tinha. Tá. Você vai liberando aos poucos os equipamentos, né? Você não vai começar logo de cara com a tirolesa. Mas, por exemplo, quando eu liberei a tirolesa, eles falaram assim, acrescentei uma feature, uma característica nova Aham. nessa tirolesa. Então, assim, você tem o ponto que você encaixa aqui e tem o ponto que encaixa aqui. Se tem uma montanha no meio, agora ela faz uma curva. A linha. Pra você conseguir, né? Legal. Não é uma É, curva, uma- assim, uau. Uma coisa que eu achei Mas- olhando aqui, esse Legal. gameplay que tá passando, é que pra mim os menus ficaram muito mais clean do que era. Então, eu achava também- horripilante eu reparei os menus nisso aí. do primeiro. Reparei nisso aí também. Agora ele tá muito mais simples, realmente. Então, por exemplo, a sua roda de armas, ela já é... A sua roda, o HUD aqui naquele cantinho que você tinha, ele já vira tudo. Aham. Ele já vira... Lá tem as armas, lá tem os equipamentos, lá tem as bolsinhas de sangue, tem tudo ali, já reunido numa roda. Eles já condensaram tudo numa roda só. Agora, nos trajetos, porque da mesma maneira que você tem mais dinamismo na parte de você invadir as bases e o tiroteio, você também tem agora uns fenômenos naturais por onde você passa. Então, por exemplo, a chuva. A chuva, se ela tá muito intensa, ela provoca alagamentos. Então, na hora de você planejar a sua rota, você tem que prestar atenção onde... Olha, É, né? E Isso ela é- fininha, é estranha. Isso é Então. novo mesmo, tá? Que você tá falando aí da... Então, as chuvas provocam enchentes, né, alagamentos, então o volume do rio, ele aumenta. Então, Isso lugares é muito que... legal. Muito. Lugares que você talvez poderia passar antes, você tem que pensar numa Aham. estratégia. Se de repente você atravessa, se você vai, né, por fora, se Aí você eu- espera uma construção, Ele... Vai lá. Não, eu queria perguntar se a chuva ainda é chuva temporal. ainda é chuva temporal. Tem que ser, né? Ainda é chuva Tem- temporal. A chuva é sempre assim. Então eu tô Ai, vendo pra caralho que nesse mundo não existe chuva normal, é isso? Toda chuva vai ser Toda chuva é temporal. É. Toda chuva é de ferro. temporal. É. Porque faz sentido até com a gameplay, né? Sim. Pra você cuidar melhor, pôr a capa, inclusive no primeiro, lá pro final do jogo, você pega a capa pra proteger a sua carga, né? Pra você não danificar Então, ela, né? Não tem deteriorar algumas estratégias, É. inclusive, que eles colocam pra prevenir, o assim... cogumelão. É Não tem o aquele- cogumelão que você fica embaixo pra se proteger da chuva? não é um cogumelo, mas é assim, é o abrigo da chuva isso. temporal, mas Abrigo agora da sim, chuva. é uma outra função que ele também tem agora. Ele recarrega o seu cantil, porque ele colhe a chuva temporal, Legal. e agora você pode, olha, que mágico, você pode tirar a sua mochila. Então, por exemplo, eles até Revolucionário. falam no jogo, Algo né? simples uma e dica. mágico mesmo. Eles falam até assim, tipo, olha, uma estratégia que você pode usar, você constrói um abrigo de chuva temporal, você deixa a sua mochila, você vai na área, enfrenta as EPs e você volta. E aí você não danifica a sua carga. Isso é ótimo, isso é Nossa, ótimo. legal, E vem cá, legal. o boneco... Ah, e agora? Ele acabou de dropar, tá vendo? Ele tá sem a mochila. Ele tá sem a mochila, Então, né? ó, pra Entendo. invadir base também, É. porque se você vai no stealth e você tá com a carga muito alta, eles veem você. Bonito, né? Outra coisa que você tem também aí no aspecto de mundo, né? Além das enchentes, você tem também tempestades de areia. Caraca. Então, elas são grandes, né, nuvens de areia que se formam ali no cenário, que se você entra dentro, tem uns raios caindo pra lá e pra cá. Nenhum me acertou, mas aí você fica com um pouco de medo. Mas assim, se você vai contra a tempestade de areia, você perde o equilíbrio, você tem que ficar segurando os gatilhos. E você tem que... E você começa a gastar a energia do seu exoesqueleto. Porque você tá indo contra ela. Mas se você vai a favor dela, você pega um impulso e você vai meio que correndo. E aí Entendi. não Legal. gasta energia. As plantas na saída da chuva temporal, que legal. Sim. É muito esses legal, né? detalhes, esses que detalhes legal. estão Isso bem é animal, bonitos. isso é animal. Você também tem agora um negócio chamado de tremor terrelar, que são Eita. terremotos. Hum. Então, é logo na primeira cena que você tá andando no topo de uma montanha, começa a tremer tudo. E aí, o sangue, ele perde o equilíbrio. Você tem que segurar ali pra se equilibrar. E tem alguns deslizamentos de terra. Então, tem que tomar cuidado com Entendi. isso. O neném também, ele fica chorando, né? Você tem que acalmar. E a outra coisa que tem também são os incêndios. Aí os Caraca. incêndios, assim, né? Fãs de Metal Gear já falam, mas é um negócio muito particular que eu tava ali no meio da Austrália e me falaram, né? Sobre agora o canhão de tar, que é pra apagar incêndio, não sei o quê. Nossa, ô louco. E aí, como começou a pegar fogo na floresta? Começou a Olha. chover baleia em chamas. Choveram umas baleias em chamas, Que doideira. pegou fogo em tudo. Nossa. E aí você tem que usar a sua estratégia. Ou você apaga o fogo, ou, né, atravessar nunca é uma boa escolha, porque você vai danificar muito a sua carga rapidinho, você vai acabar com a sua estamina, né, com Uhum. o seu sangue. Enfim, não é legal. E, Thaís, vamos lá. Ah. Você jogou Eu tô esse vendo boss aí, eu Joguei. tô Legal. vendo agora que ele continua utilizando as armas de sangue, que é primordial, inclusive, pra enfrentar os EPs, né? Aham. Elas são muito eficazes. Tô vendo que tem tem uma variedade agora, né? De monstros, principalmente bastante quando eles te inimigo puxam, diferente. né? Olha o Kitulo aí, Quando te ó. puxam.
Tem Mas eu quero bastante saber um inimigo diferente. pouco... Quem que é o Cthulhu, mano? Cthulhu? Não conhece o Cthulhu? Cthulhu. Eu conheço o Cthulhu. Não, o cada um fala de um jeito. É, tem Ah. Cthulhu. Entendi. Pode Diga, ser. Cross. A respeito das armas, Thaís. Aham. Bom, no primeiro jogo a gente tem arma letal, não letal. A Uhum. gente tem vários tipos de arma para diferentes situações. Porque nesse Sim. jogo você não pode matar ninguém. Sim. Né? No primeiro jogo diz muito claro, você não pode matar as pessoas. Você tem Aham. que... Matou um guarda sem querer, você tem que pegar o corpinho dele e levar pra cremar. Cremar. Isso é Uhum. obrigatório. Uhum. Legal. Aqui, continuam as mesmas armas com os mesmos elementos ou eles adicionaram mais armas diferentes com outro tipo de elemento? Não, até onde eu joguei estavam basicamente as mesmas armas, o que muda um pouco são os inimigos. Nossa, Porque olha agora, isso se aí. você vê, É, né? a EP te Caraca. enxerga. Assustador, né? Olha, Tem o sisteminha de prender a respiração ainda? Ih, Tem. fudeu. Segura o Tá. R1, né? Porque você ainda continua com aquele ganchinho de você cortar o cordão umbilical. Olha isso. Legal. Mas assim, agora você tem essas EPs que, se não me engano, são os Watchers. Ah, outro detalhe, gente. Eu comecei jogando em português BR. Caraca. Então tava os menus localizados, a Mas dublagem. dublagem também? A dublagem também, tava tudo bonitinho. Não, pera. Não, calma. Você jogou dublado? Dublagem? Joguei. Aham. Português? Em português? Português. Nossa, no Isso, Japão. isso é... Sim. Vai ter Inédito. dublagem. Hã? Vai ter dublagem. Não, que vai Então ter... você fica calmo. Se não me engano, tá bom. se não me engano, O eram dois vai 11 continuar. idiomas. Eram 11 idiomas na dublagem e 18 na legenda. Tá muito Era foda isso. esse robô aí, Muito cara. mas- foda. Mas, ô, Thaís, eu não lembro fiquei em exatamente. choque, porque normalmente essas demos antes de lançamento ainda não tem a dublagem, Não tem, entendeu? é. A dublagem chega no jogo final só. Então, vezes não tem gente, nem tava texto. dublado. O Elden Ring, ô, Thaís, lançou com a localização em PTBR, né, a tradução no jogo, bugada. Nesse nível. Lançou, ele não tava pronto ainda, Então, o PTBR. Aí Então, deixa eu falar, né, só um é. detalhe que eu ia falar agora. ah, Eu comecei jogando em português brasileiro, tava dublado, tava localizado bonitinho. Quando eu cheguei ali no segundo capítulo, um dos staffs, né, um dos PRs, ele veio falar comigo e falou assim: olha, eu vou pedir pra que você jogue ou em japonês ou em inglês. Porque apesar de ter os outros idiomas disponíveis, podem ser que eles apresentem algum tipo de desincronia labial, alguma coisa Eles assim. não estão tá Então, pronto, não tá pronto. Estavam, né? ainda eles acertando. estavam, Porque tá né, em dando Gold uma já, certa... né? Ah, hoje entrou em É. Gold. É. Então, assim, naquele momento, doido. tinha sim a Doido. dublagem, tinha a localização, mas ele pediu pra que eu não jogasse nesse modo porque ele queria que eu tivesse uma experiência otimizada. E ele Legal. não garantia isso com Faz o idioma que eu Muito tava legal. jogando. jogando. Ó, gente, o espanto é ter dublado lá, tá? O espanto da gente é ter dublado lá no Japão. Já tinha opção, já estava, o jogo já está pronto, já estava tudo localizado. É. Tá bom? Fiquem E calmos. a galera no chat tá me zoando que o jogo virou Gold. O Cyberpunk virou Gold, cara. Isso não significa mais nada pra mim. É verdade. Virou Ele Gold. definiu um É. novo patamar do que é virar É. Gold, né? É, uma coisa, a gente comentou nos trailers do Death Stranding que a Isso gente aí tinha é achado. loucura. Isso é novidade, né? Que a gente achava É, os legal, cenários né? muito diferentes da Floresta, ok, mas isso explica porque agora estão em outros países, né? Sim. E eu queria que você falasse um negócio que você falou pra mim lá, porque o vídeo em gameplay do jogo vai te dar no YouTube, não vai ser a maior qualidade possível, mas você falou que você ficou muito impressionado com os gráficos do jogo. Sim, eu não sei se tem a primeira cena, que é a cena que é eles andando Montanha de gelo? na montanha. Não era uma montanha de gelo, era uma montanha mesmo, é uma das primeiras cenas, assim, é o Sam andando no meio da montanha. Cara, e era um negócio assim, a abertura do jogo, ele fazia uns takes, assim, de paisagens. E eu juro pra vocês, falei até com outros jornalistas ali, ficou difícil discernir se era realmente uma filmagem ou se era uma renderização digital. Legal. Então, assim, tava muito... É essa mesma, Takei-san. As cenas desse jogo aí do primeiro já são assustadoras. São. cara. Então, os Imagina no cenários deles segundo. estão muito bonitos. Ô, É, Thaís, ah. pra você continuar, tem uma coisa que, aliás, me fez conhecer a banda Lorwar, que é a trilha, né? As trilhas desse jogo também continuam muito boas. O que você achou? Estão do que muito você ouviu? boas, só que essa é uma das coisas embargadas. É, eu lembro que tava lá na matéria. Não pode mencionar nome de banda, eu não posso- artista, essa cena. né? É. Olha isso. É que assim, isso aqui É, a gente tá vendo a imagem impressionante, cara. Eu streamada, queria né? também saber mais dessa Não, mas parte. mesmo assim, mesmo com a imagem Não, isso é loucura. streamada no YouTube, com a compreensão do YouTube, é muito bonito. Olha o muito render distance bonito. disso, cara. É, Olha isso daí. Sim, tá Isso é muito, loucura, pô. muito, muito bonito. legal. Então, Muito as legal. músicas, gente, as músicas, vocês podem ter certeza que elas vão continuar numa qualidade maravilhosa, Uhum. encaixando com tudo certinho. Só que eu não posso, tô restrita a embargo, a falar sobre quais são as músicas e quais são os Tá. intérpretes. Tá. Boa, Ô, boa. Thaís, as pessoas estão perguntando no chat quem é Takei-san. Takei-san? É. Takei-san é simplesmente o nosso diretor onipresente Takeshi, aqui, gente. que faz tudo maravilhoso.
Ah, isso é muito Aquele legal. Xai é o campeão A de gente não racha tem dos mais. Los Angeles. A gente não tem. Los Angeles? Nossa, demos do Ajão americano na mão do cara, ele virou o Brian. Virou, né? É. E ele é o cara banido do Japão. Pô, Pela olha Yakuza. isso. Isso daí, ó. Porra, isso aí traz lembranças. Porque agora a gente não tem mais a cápsula, né? Então, Olha, que legal, ele tá e sabe grande, que era né? uma coisa que eu tava pensando? Quando eu comecei a ver os trailers depois que eu tinha terminado, eu falei, cara, como é que você tem o Odra Deck, né? Como é que você Odra vai Deck, usar, eu né, achei, o né? Odra Deck pra ver a ZP se você não tem mais a cápsula, né? E aí, no começo do jogo, você dá uma explicação muito... Ok, basta e ponto. Assim, mas toma cuidado quando você sair na missão, porque você não vai identificar as ZPs. Ele fala, não, os meus Dooms evoluíram, agora eu consigo ver as ZPs sem... Valeu, né? É isso aí mesmo, a gente vambora. Ele Pô, de é- ele tudo é que o tá predestinado. acontecendo nesse mundo, você vai encher o saco com isso, cara? né, mano? Não, né, velho? Pelo amor de Vambora. Deus. Mas é Olha lá, legal. ó a enchente do Olha rio. que legal. Caraca, Enche- que legal, Nossa, hein? Muito legal isso, hein? Mas isso aí de você não ter mais a cápsula e você ter que contar direto com a Lu, é incrível, porque o primeiro jogo inteiro você não tem contato físico É. com a bebezinha, porque é um feto, ela tá ali dentro da cápsula e tal. E agora ele tá pegando ela no colo e brincando com ela, cara. Não, deu uma fisicamente, é um uma bebezinho emoçãozinha ali, é ali, né? outra Olha. coisa, é humano. É. Cara, pelo amor de Deus, exato. Não é cara, isso é... uma cápsula. Não, né? não tá preso É. lá e você pega, cala a boca, Ah, chacoalha. Uma esse pergunta boa negócio. que o Save Manual mandou. Opa, Tá esse moleque é brabíssimo, se for o que eu tô pensando. Ele faz uns vídeos de Eu acho que é ele. speedrun. Eu sempre vejo os vídeos dele Ele na mesmo. live. Esse moleque Perfil é bom verificado pra caramba. dele? Um salve aí pro Save ela Manual. perguntou, Thaís pode falar se no quarto, que a gente já viu, que ele tá ali, tem novas funções, novas interações, novas customizações? Sim, Legal, tem sim. Legal isso. Dá pra tomar Tá. banho, só que é assim, gente, eu não sei se vai ser uma má notícia ou não. O primeiro tinha umas cenas de banho muito mais refinadas, assim, muito Cthulhu. mais demoradas do que no segundo. Tá. Mas encheu o saco isso. Não, Eu mas pulava eu depois de um pulava tempo, tudo. né? Eu pulava Não, tudo enche o também. saco. Tinha que... Ótimo, isso aí não vai fazer a menor Mas falta. assim, você tem 2 ou 3 quartos, gente. Conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Mas o da base principal é um quarto agora que você customiza, inclusive, o que tá na parede. Porque você não tem janela, você não tem nada. Tem a cama atrás de você, tem uma tela e na sua frente tem uma tela. E agora eles colocaram como se fosse uma rede social que parece um Instagram, parece um X, que tem fotos e tem curtidas e tem mensagens. Legal. Você já começa com algumas fotos, você pode tirar as fotos no meio do jogo, e aí essas paredes do quarto você consegue colocar essas fotos. Tá. Você tem agora, eu não sei se vocês lembram no trailer que tinha uma imagem dele com um óculos de realidade virtual. Aquilo ali, Tem. então, aquilo ali é fora do quarto. O quarto realmente agora só tem a cama e uma pia. Fora do quarto, você tem como se fosse aquela parede que tem as armas. Uhum. E lá, não só as armas, que você pega a arma agora e você mexe nela pra ver os detalhes das armas, você tem esse óculos de realidade virtual que é o campo de treinamento. Ah, legal. Então essa é uma função que tá lá agora. O campo de treinamento é esse óculos de realidade virtual. Esse modo foto aí, você chegou a ver ele? Não. Ah, tá. Tem o modo foto que eu liberei, mas não chegou. Da parte que eu cheguei, não estava nele. Que doido. Olha isso. É muito Que bem louco. feito, né? É. A gente tá As vendo Death animações. Stranding 2 e GTA 6, né? Esse que é o que a geração devia ser toda, É. né? A gente tá dando 2 jogos. Que estão Dois definindo o que jogos. deveria ser, né? Mas assim, o modo foto, o que eu cheguei a fazer foi com o Sam mesmo. Tem uns cenários maravilhosos, inclusive quando você tá ali no topo da montanha, que normalmente é onde aparece a música tocando, né? Que é aquele ponto de contemplação. Você pode acionar o L3 e aí você fica com uma câmera aérea de 360, né? Uhum. E aí você consegue. Você tá ali andando, você aperta e aí ele vai Então é isso. a câmera aérea. Tinha uma coisa no primeiro, Ah, confesso que gostava. Que era você tá lá na entrega, e às vezes você tem os imprevistos. Sim. Que é você precisa mijar. E o boneco mijava no primeiro. aham. Ele continua no segundo? Continua. Ah, isso é maravilhoso. É, Ele tem que dar continua uma- mijando no segundo. Isso é maravilhoso. Mas é exatamente a mesma mecânica ou tem alguinho novo ali? Não, a mesma coisa, É o só mija. cogumelinho depois, Tá, né? nasce os cogumelos, é verdade. E vem cá, os materiais de construção continuam sendo os cristais quirais? Porque quando você Aham. elimina um EP, Cerâmica, nasce Sim, a né? mãozinha exato. assim, né? A mãozinha. Metais. Ainda tem. As coisas presentes no mapa são basicamente as mesmas. Então Tá. você ainda tem aquela árvore que é um chinelo, você ainda tem os Uhum. cristais quirais, você Legal. tem os criptobiontes. Boa. O que acontece é que eles mudam um pouco. Então agora você tem um criptobionte, acho que na parte do México, que ele é mais vermelhinho. E eles colocaram uma carinha fofa no criptobionte que você fica com dó de comer o bicho. Ele tem a carinha de axolote. Mas assim, tem um novo criptobionte
que ele é a mesma lagartinha, só que ele é todo cheio de espeto e ele é branquinho, que ele recupera energia. Uhum. Porque um Boa. recupera a vida e esse agora recupera a energia. Que mais? Os inimigos. A gente tem inimigos novos, né? Então tem as EPs agora. E tem um novo tipo EPs de... novas, né? EPs novas, Tem né? EPs Variedade novas, tem um novo maior. tipo de EP. Que foi esse você que tem- apareceu agora, o cabeçudo aí, né? Esse aí não tinha no Isso. Não, esse daí é chefão, né? É. Mas assim, essas EPs que elas te observam, né? Você não consegue prender a São respiração os e passar. Watchers, né? que você falou. Watchers, eu acho que é isso. É por isso que eu entrei na parte de falar do idioma. Perdão, gente, eu acabei me perdendo aqui. Mas você tem as EPs novas, você tem as criaturas quirais, que elas são. Parece um monte de aranha primeiro. e elas andam em MOBA. E aí o que, Olha. que elas fazem? Além delas te darem dano, elas roubam as coisas que estão por aí. Se você derruba o equipamento, elas vão catar aquilo e vão sair correndo. Tá. Tem essas. Os mulas continuam? Os mulas continuam e agora eles ficam mais armados. Ele tem acesso a equipamentos, às vezes até parecido com os seus, assim, de armadura, de um mini. Como é que fala? Jetpack. Que ele tá aqui, aí ele faz um. E ele Pô, voa mas pro é outro legal, lado. Thaís, porque você falou que agora você pode deixar teu equipamento parado e ir Pode. lá, porque isso era um saco. Sim. Às vezes você passar por os caras roubavam tudo seu, cara. Tudo. Aí você tinha que ir lá tentar recuperar, era um saco. Isso daí vai ajudar bastante, né? E agora eu acho que um dos focos que a gente tem são os Ghost Mechas, que são esses robôs que aparecem por aí. Que inclusive vocês viram aí que tava enfrentando, tipo, uma tentáculos. tarântula, uns tentáculos aí. São os Ghost Mechas. Tá. Eles são, assim, esses robôs meio vermelhos. Também é um novo tipo de inimigo. Tá, vamos lá. Vamos passar. A gente falou de gameplay, falamos do visual, não podemos falar sobre trilha. Legal. tem um negócio da Tá, música. vai. Mas aí eu não quero que você esqueça o que você ia me perguntar. É bem possível que eu esqueça. E Então talvez fale. eu já tenha. Ele já Você já tem esqueceu, Thaís. esquecido? Talvez. Tá bom. É instantâneo. Não. Tem- Fala o que você ia falar, porque eu vou Importante. passar pra história, pro que a gente pode falar. Tá bom. Vai lá. Ciclo dia e noite tem... o que eu ia falar, beleza. Música. Agora eles colocaram uma coisa que pra mim foi incrível. Você pode fazer a sua playlist, você pode escutar a música enquanto você está jogando. Porque antes você entrava dentro do seu Só nas quarto bases. e só você no ficava quarto. escutando. O que eles queriam, né? Não, enquanto você estava no mapa, o que eles queriam. Mas se você entrasse dentro da Ah, base, sim. você conseguia escutar Sim. as músicas que você já conseguia tinha selecionar, bloqueado. Isso. Agora você consegue montar uma playlist, colocar as músicas na ordem que você quiser. E Vai. aí, enquanto você estiver em terreno coberto por rede Kiral, você pode escutar a sua música. Legal. Putz, que legal, legal Bom isso. demais. Playlistzinha sua, Isso, Vai assim, ouvindo. sua das É. músicas que tem no das jogo. músicas que tem, claro. Zero, tem ciclo dia e noite, sim. E, inclusive, isso afeta em algumas missões, porque você tem, por exemplo, cargas que elas são sensíveis ao calor. Então já é falado, faça essa missão preferencialmente à noite ou num período de chuva, pra não Interessante. danificar Boa. a carga. Você sentiu que a noite tem mais perigo? Eu, particularmente, não senti muito, mas na entrevista com os developers, com os Aham. devs, né, os produtores do jogo, eles falaram que tem, assim, um grau de periculosidade um pouco acentuado à Então, um noite. EP que só aparece à noite, provavelmente, não? Não cheguei a constatar isso, assim, jogando. Mas eles disseram ali em É um entrevista pouco mais que ameaçador. talvez Uhum. agora tenha uma música, um efeito sonoro, quando começa a chover, que é um negócio, assim, muito macabro. Bom demais. Começa tipo um pianinho meio distorcido quando começa a chover. Que aí você fala, ih, caramba, vou mudar Vamos lá. toda a minha rota. Thaís, nesse tempo que você jogou, é claro que não deu tempo de você entender, ou deles contarem, presumo eu, Uhum. mais sobre a praia. Porque assim, um dos maiores mistérios que se tinha, e tinha pouca informação sobre, era a praia. Uhum. Quando você acessa, porque é muito rápido quando ele vai e volta ali, é um negócio muito rápido. Você sentiu que o caminho desse jogo é isso daí, pelo que você jogou? Mostrou algo a mais da praia no tempo que você jogou, que você pode ou não falar sobre isso? Tem um negócio importante que acontece que tem relação com a praia. Afinal de contas, o nome do jogo é Death Stranding 2 On the Beach. Na praia, né? Na praia. É. Tem um negócio muito relevante que acontece na situação da praia, só que aí eu não posso falar. Que eles falam assim, pontos importantes da narrativa, vocês evitem falar. Tá. Então, assim, eles citaram 3 primeiros ali, que é logo no primeiro capítulo, que não pode falar, mas assim, eles falaram, usem o bom senso. Uhum. Então, essa parte eu acho que eu não posso. Se você quiser, eu posso te contar, assim. Não, depois você me fala. Depois. Mas você sentiu Mas- que eles vão progredir, vão explicar melhor o que de fato é a praia. Aqui. Possivelmente. É porque tá tudo atrelado a uma personagem que aparece. Tá. Uma Tá. das personagens apresentadas aí Legal. tá atrelada. Porque foi o que sobrou. A maioria das coisas que foram ditas no primeiro realmente se encaixa, muita coisa encerra bonitinho, fica algumas outras abertas, principalmente, né?
Porque tem o negócio de pra ver o verdadeiro final, faça isso, faça aquilo. Mas acho que uma das coisas mais importantes e mais misteriosas era, de fato, o que carrega o nome do jogo, né? Que é a praia ali, o que é aquilo, por que ele acessa, pra onde vai, o que é. E é muito impactante, principalmente porque, aí eu vou dar spoiler do primeiro jogo, mas é uma parte muito importante, então eu espero que de fato eles contem. Mas sobre os personagens em si, porque tem alguns novos, né? Alguns bons novos, Tem, assim. A tem gente vai alguns sair novos. daquele núcleo Hartman, Die Hard, o que Sen eles e a falam- Fragile. Deadman, né? Eles Deadman. dão uma explicação muito simples ali no começo do jogo. Fala que como a UCA meio que completou o que eles estavam fazendo, Uhum. todos meio que se afastaram. Uhum. Então aí entra dar espaço pra esses novos Pra personagens. esses Nova novos. galera. E Então- o pouco que você viu deles, o que você achou? É a mesma coisa do primeiro. Todo mundo tem um passado muito trágico, né? Eu, assim... Tem um negócio que acrescentar no quarto também que me perguntaram. Você tem um negócio importantíssimo agora nesse jogo, que é a DH Magellan, que é uma nave / submarino. Tá. É meio como se fosse a sua base principal agora nesse jogo. E ela é uma nave, assim, que reúne uma tripulação que embarca com você, né? Nessa nova empreitada de conectar o continente, né? Na Drown Bridge. Uhum. E aí tem o Tarman, que aparece ali. O Dolmen, que é aquela marionete. Uhum. Tem essas personagens novas. Essa base, ela serve de ponto de TP. De teleporte. Tá. É dito pra gente no começo do jogo que a Fragile, ela teve um tipo... No fim do primeiro jogo, ela tá assim meio encrencada pra fazer os saltos. Ela já não tá conseguindo muito bem. Ela desenvolveu um negócio que, se não me engano, a palavra que eles usaram foi saltofilaxia, uma coisa assim. Que ela não consegue mais fazer os saltos. Então, essa parte de TP, de viagem, você consegue fazer com essa nave. E aí, o bom dessa nave é porque você consegue levar veículo, carga, tudo que tiver ali com você. Você também tem outros pontos de TP que eles te liberam depois. As fontes termais acabam sendo pontos de TP. E tem um outro negócio chamado Transponder, só que aí são nos termos da Fragile. Você não leva carga nem nada dessas coisas. Essa tripulação que fica na DH Magellan, que se não me engano, gente, eu não cheguei a ver muito certo, parece que eu peguei por cima. Em português ficou DH Magalhães. Acho. Essa nave, ela tem um ecossistema muito próprio desses personagens que vão convivendo entre si. Então, posso falar do trailer, né? Aquelas fotos que elas tiram ali, fazendo pose e tudo, é a galera da nave. Tá um pessoal junto ali naquela nave / submarino. Por que é submarino? Porque ele consegue navegar pelo Mar de Tar. Ele se afunda ali no Mar de Tar. Então, assim, no quarto da DH Magellan, tem opções do tipo livros. Agora você consegue parar pra ler livros. E ali tem easter eggs. Tem um, inclusive, que você olha e o Dolmen fica ali com você e ele fala assim, nossa, essa história do Moby Dick me lembra a época das produções clássicas e quando a gente tinha coisa muito boa, como, por exemplo, a Kojima Productions. Como assim? Você nunca ouviu falar na Kojima Productions? O Dolmen fala com você isso. E aí, em uma dessas, você consegue uma foto, que eu também não vou falar em específico, mas aí quando você acessa essa foto e você mostra pro Tarman, aí ele conta a história dele. Entendi. Então aí você tem mais conhecimento sobre essa personagem. O Dolmen, ele acaba virando um Mimir, tipo do God of War. Uhum. Você acaba levando ele nas missões. Você pendura ele aqui na cintura e ele vai te falando coisas do jogo, coisas do mundo, dando os pitacos dele. E você também consegue usar ele como equipamento. Ele entra, não no lugar, mas a função dele é parecida com aquelas torres de vigia. Então você pega ele, arremessa no ar, ele vai planar, e aí você consegue, na visão dele, marcar os pontos de interesse do mapa. E aí fica marcado ali. Eu confesso que eu não usei muito, mas tava ali também. Tava presente, né? Sim. Muito legal, cara. Bom, eu Muito. acho que a maioria das dúvidas que eu tenho agora, eu vou perguntar em off pra Thaís, porque é coisa que eu tenho certeza que ela não pode falar. Uhum. Mas, pô, excelente, Thaís. Acho que as coisas que é importante, né, que são importantes, que até onde você pode responder pro fã, de fato, acho que foi tudo respondido, assim. Tem mais coisas que agora eu tenho umas 300 perguntas, mas eu tenho certeza que não dá mais pra responder. O mas ambiente tá muito rico agora. Você completou o primeiro, né? Aham. Pra minha última, assim. Num ambiente geral que você viu de mundo, de gameplay, de trilha sonora,
que não precisa falar dela, mas Aham. pode colocar aí englobado. O visual do jogo, desenvolvimento do Sam, que é um negócio muito importante depois Sim. de tudo que ele passou. Da Fragile, que é uma personagem muito intrigante depois de tudo que ela passou, com o próprio Riggs, né? O que você viu nesse tempo que você jogou do segundo pro primeiro? É uma evolução muito grande? Tá realmente melhor? Tudo tá melhor aqui? Tem coisa que você sentiu falta do primeiro? O que você sentiu nessas horas? Eu acredito que agora, nesse segundo, ele tá muito mais convidativo. Ele tá... Não levem isso pro lado errado, mas ele tá com muito mais cara de jogo, sabe? Essa coisa de Tá. você Já já de começar... início, Dá pra né? pegar bem, É. assim. Tá. Porque assim, gente, o primeiro, realmente, ele é extremamente contemplativo ali nas primeiras horas. Você não faz muita coisa. Você anda e tá tudo bem, porque essa é a proposta do jogo. Isso não é demérito. O pessoal que fala assim, é um jogo de entrega. E não é demérito. Sim. Só não é pra todo mundo, como não foi pra mim até as 10 primeiras horas, até, né, eu chegar a um ponto determinado Olha lá, ponto da história. enchente. Dá pra ver ali, ó. Então. Enchendo Não, o as rio. alterações no mapa são muito bonitas. Esse parece que é mais para todo mundo do que o 1 foi. Ele é mais Né? convidativo, Mais convidativo nessa parte de mesmo, videogame, né? Porque você já começa com vários recursos que fazem sentido pelo conhecimento do Sam, né? Apesar de você estar liberando aos poucos as construções, mas ele ainda te dá mais possibilidades. Então você controla aí quando você vai fazer as entregas dia e noite, você escolhe se você vai invadir a base na base da porrada, se você vai no stealth. Você tem muitas opções. Então, Vazou. e fora as interações com o ambiente, que elas mudam bastante, né? Então, uma hora tá chovendo e aí você não tem só que se preocupar com as EPs. Você tem que se preocupar se você tá entrando no território de EP e se no meio do teu caminho vai ter uma inundação que você não vai conseguir sim. atravessar. E aí você tem que pensar lá atrás. Falar, cara, eu tenho que planejar minha rota porque às vezes eu vou precisar de um veículo e não vou ter aqui na mão. Você tem muito mais florestas agora, pelo que, né, eu senti. E aí nessas É uma florestas... floresta grande ou é uma pequena área? Porque no primeiro tinha uma florestinha lá na Tinha uma primeira florestinha área pequena. direita, mas era bem pequenininha. Nesse daí, Olha, mas incêndio. tem, é bem nessa parte onde pega o fogo. Olha. Onde Ah, tem na um incêndio. floresta. Você tá como se fosse num vale que você vai chegar num ponto de entrega que você precisa. E aí começa a chover baleia pegando fogo do céu, gente. Aí incendeia tudo. Olha, veículo. Esse é o veículo. que você Que falou. legal. Tá no trailer, mas eu não cheguei nesse ponto. Tá. Mas, ó, então os tremores terrelares. Então, assim, mesmo na parte da entrega, o ambiente tá bem mais desafiador. Você não tem só que se preocupar com as EPs. Tá. Então, assim, você tem que se preocupar se a rota Perigos que você... ambientais, né? Um pouco de tudo, porque você Sim. tem EP que vai te enxergar, você tem EP que vai vir imoba no meio do mapa, você tem enchente, fogo. Lembrei agora ainda da gameplay, porque no primeiro a gente tinha os exoesqueletos. Sim. Que ajudava, tinha o multiterreno, tinha pra neve, continuam os exoesqueletos. exoesqueletos E já tá continuam. liberado de início. Porque, tô te perguntando isso, porque inclusive o Davo uma vez reclamou disso e faz todo sentido.